Ao longo da minha vida, eu já passei por coisas estranhas. Tantas, na verdade, que acabei aprendendo a ignorar boa parte delas. Mas um incidente de aproximadamente 2 anos atrás, esse ainda me assusta até hoje. Eu sou médico e naquela época trabalhava longos turnos no hospital. Ou seja, a exaustão era praticamente um estado constante em mim. Tenha isso em mente. Naquela noite eu cheguei em casa e estava passando um tempo tranquilo no meu quarto com meu irmão e a namorada dele. Meu quarto tem uma beliche. Eu dormia na parte de cima, meu irmão ficava na parte de baixo e a namorada dele estava sentada ao lado dele no colchão, assistindo algum filme no celular ou algo do tipo. Eu estava completamente esgotado e adormeci quase imediatamente, pensando que teria algumas poucas horas de descanso antes de precisar acordar cedo para outro plantão. Algumas horas depois, acordei em um silêncio absoluto. Um silêncio estranho e antinatural. A casa estava escura e quieta, mas quieta demais. Olhei para o meu celular e eram quase 5 da manhã. Sonolento, virei a cabeça em direção ao beliche de baixo e nesse instante meu estômago revirou. Meu irmão estava dormindo, mas alguém estava sentado ao lado dele me encarando fixamente. E essa coisa era idêntica à namorada dele. Eu pisquei, esfreguei os olhos, até chamei o nome dela baixinho. Mas não houve resposta. A forma como ela, ou aquilo, me encarava não parecia normal. Minha mente começou a correr. Tentei me convencer de que talvez ela tivesse voltado escondida depois do horário, ou talvez tivesse adormecido ali. Eu me forcei a racionalizar, mesmo com aquela sensação horrível de que algo estava muito errado. Desci cuidadosamente da beliche, mantendo os olhos nela o tempo todo. A pessoa não se mexeu, não piscou, não respirou de forma visível, apenas ficou ali sentada como uma estátua, completamente silenciosa. Fui ao banheiro, lavei as mãos e voltei para o quarto. Quando me deitei novamente, tentei convencer a mim mesmo de que era apenas cansaço extremo ou uma alucinação causada pela falta de sono. E assim, acabei adormecendo de novo, apesar do medo. De manhã, a realidade veio junto. Perguntei de forma casual a meu irmão a que horas ele havia levado a namorada dele para casa. Ele me olhou confuso, depois pegou o celular. Ela aparentemente havia ido embora antes da 1 da manhã e ele se despediu pessoalmente dela na saída. Quando vi aquilo, congelei. Eu juro que a vi sentada ali ao lado dele, me encarando por volta das 5 da manhã. Meu irmão ficou calado. Nenhum de nós dois se mexeu por alguns segundos. Ele repetiu a pergunta só para ter certeza. E eu contei os detalhes exatamente como lembrava. O histórico de mensagens confirmava. Ela não estava lá há horas. A memória daquela noite é vívida. O rosto idêntico ao dela e cada detalhe perfeito. Não foi sombra. Não foi truque de luz. Não foi sonho. Eu estava acordado e consciente. Nunca compartilhei essa história publicamente porque ninguém quer ser taxado de doido. Mas eu sei o que vi e simplesmente não consigo explicar. Talvez fosse um doppelganger ou, quem sabe, uma manifestação paranormal sem sentido. Não sei. Só sei que aquilo tinha o rosto dela e estava lá por um motivo. Até hoje eu fico receoso quando alguém da minha família menciona dormir tarde lá em casa. E agora sempre tranco a porta do quarto antes de dormir. Eu não sei o que aquela coisa era, mas sei de uma coisa. Definitivamente não era ela. Eu já tinha ouvido histórias como essas de alguns colegas, mas jamais imaginei viver algo parecido comigo mesmo. Meu nome é José Carlos e comecei a trabalhar como motorista de ônibus há alguns anos. Trabalho em uma linha urbana que liga o centro a vários bairros da periferia e, no final, chega ao grande terminal da cidade.
Não são viagens tão longas quanto as que vão de um estado a outro, mas são longas o suficiente para que de noite você fique praticamente sozinho, passando por terrenos baldios e áreas industriais onde raramente se vê alguém. Desde que comecei como motorista, vários veteranos me contaram suas histórias. A senhora que sempre sobe e ninguém vê, o menino que desce em uma parada que já não existe e coisas desse tipo. Eu ouvia, ria um pouco e deixava para lá. Sempre fui muito cético em relação a tudo nesse mundo. Achava que eles só queriam me assustar. Mas cedo ou tarde, minha própria experiência chegaria. Na noite em que tudo aconteceu, eu estava fazendo a última volta do dia. Eram quase 9:30 da noite quando saí do centro, com o ônibus meio cheio. A maioria era de pessoas saindo tarde do trabalho, alguns universitários voltando para casa e uma ou outra senhora que, sinceramente, não sei o que faz na rua àquela hora. Mas, enfim, era uma rota normal. Conforme nos afastávamos do centro, os passageiros foram descendo nas paradas de sempre. Eu tenho o hábito, imagino que não sou o único, de reparar bem em quem entra, quem sai e quem permanece no ônibus durante a viagem. Por segurança, principalmente. Antes de sairmos, olhei para trás e vi muitos rostos conhecidos. Quando já estávamos pela metade do percurso, olhei de novo e reconheci a moça com mochila amarela, o senhor de camisa listrada e os outros passageiros. Mas entre eles havia um rosto estranho, um que eu não reconhecia. Estava sentada no último banco. Não lembrava de tê-la visto subir no meio da rota e também não me recordava de tê-la visto quando começamos o percurso. Parecia uma jovem comum de blusa clara, um colar e cabelo liso preso em rabo de cavalo. Devia ter 20 e poucos anos, ou talvez menos. Pelo que descrevo, alguém pode pensar que eu apenas não tinha notado antes, que ela passou despercebida. Mas não foi isso. Aquela jovem, tão aparentemente normal, tinha algo peculiar. Sua pele era extremamente branca. Não falo de alguém albino, pois tenho uma sobrinha com albinismo e sei bem a diferença. A pele dessa garota tinha um tom cinza, quase azulado, como se não visse o sol há anos, ou como se o sangue não circulasse direito. Seus olhos não estavam vermelhos nem inchados, então não parecia drogada ou doente. Só tinha um olhar vazio. Não olhava para o celular, não olhava para a janela e não parecia focar em nada. Só estava ali com a cabeça levemente inclinada, olhando para frente. Achei que estivesse enjoada, ou talvez tivesse tido um dia ruim. Não dei tanta importância e continuei dirigindo. As paradas seguintes esvaziaram o ônibus. Desceram os estudantes e o senhor da camisa listrada. Aos poucos, o murmúrio acabou. Restou apenas o barulho do motor e o vento pelas janelas abertas. Eu, de relance, percebia que ela continuava lá, na mesma posição. Não a vi levantar para pagar, nem para validar o cartão. Não lembrava de tê-la cobrado quando subiu, mas pensei que talvez não tivesse prestado atenção. Quando restavam apenas 3 ou 4 passageiros, algo começou a me incomodar mais. Toda vez que eu a olhava pelo espelho retrovisor, parecia estar mais perto do meio do ônibus. Mas eu não a tinha visto mudar de lugar. Primeiro, juraria que estava na última fila, depois, em outra olhada rápida, já estava 2 filas à frente. Eventualmente notei que ela estava sentada logo atrás dos últimos passageiros. Ninguém parecia percebê-la, tampouco achava estranho. Isso me fez pensar que talvez eu estivesse exagerando, dando importância demais para alguém que só estava voltando para casa. Na parada seguinte, uma senhora desceu. 2 paradas depois, os passageiros restantes também desceram. Ficamos só eu e ela. Quando você fica sozinho com um passageiro, é inevitável não lembrar das histórias dos outros motoristas. O ônibus parece maior e vazio demais. Qualquer ruído soa mais alto e a imaginação começa a trabalhar. Tentei me acalmar.
Repetia para mim mesmo que era só uma garota tarde da noite indo para casa. Ainda assim, aquele vazio no estômago apareceu, aquela sensação de que algo não está certo, mas você não sabe explicar. Liguei o rádio, coisa que quase nunca faço, só para ter algum ruído. A luz interna estava acesa e eu podia vê-la claramente. Continuava lá com o olhar perdido. Nos últimos minutos da rota passei a observá-la mais pelo espelho. Não porque achasse que ela fosse me agredir, mas porque a presença dela ali, silenciosa e imóvel, me deixava nervoso. De repente, numa reta onde não havia paradas, olhei para a estrada. Quando voltei o olhar ao espelho, ela já não estava no lugar anterior. Agora estava 3 filas à frente, perto da porta, sentada no corredor. Eu não a vi se mover, não ouvi passos, nada. Apenas surgiu ali, como se tivesse pulado de um banco a outro. E dessa vez me olhou através do reflexo. Eu assenti discretamente, fingindo calma, e ela apenas continuou olhando até que voltei a olhar para frente. Foi quando o medo deixou de ser uma sensação leve. Ele me acertou forte. Apertei o volante sem perceber e comecei a acelerar um pouco mais, querendo chegar logo ao terminal. Em uma curva leve, a perdi de vista rapidamente pelo reflexo. Quando o ônibus se alinhou e o espelho parou de vibrar, ela estava sentada diretamente atrás de mim. Não ouvi nada, não vi nenhum movimento, mas lá estava ela, com as mãos sobre os joelhos. O olhar era fixo em algum ponto na parte de trás da minha cabeça e com uma expressão que não transmitia emoção alguma. Não era tristeza, raiva ou alegria, era nada. Como se estivesse esperando alguma coisa. Eu realmente pensei em parar o ônibus e sair, mas o veículo tinha GPS e câmeras. Mesmo com medo dela fazer algo, continuei dirigindo. Foi então que eu a senti respirar muito perto. Aquilo foi o suficiente para reunir coragem e, sem virar totalmente o rosto, falei o mais calmo que pude. Senhorita, o último ponto é o terminal. Vai até lá? Ela demorou um momento para responder. Quando respondeu, sua voz era normal e sem nada estranho. Isso me tranquilizou um pouco, porque talvez eu estivesse exagerando. Talvez fosse só uma passageira comum. Falta muito para a última parada? Perguntou devagar. Não, está perto, respondi. É a próxima. Em 10 minutos chegamos. Ela não disse mais nada. Não se mexeu, não fez ruído algum, só aquele silêncio atrás de mim. Curiosamente, o trecho até o terminal pareceu rápido. Ainda assim, uma parte de mim esperava que ela tocasse meu ombro, ou se inclinasse para olhar meu rosto. Que fizesse algo repentino, como em um filme de terror. Mas nada disso aconteceu, apenas senti a cabine ficar um pouco mais fria. Quando vi as luzes do pátio do terminal, relaxei. Entrei, passei pelo arco de segurança e estacionei na vaga designada. Era minha última viagem, então, como sempre, depois de os passageiros descerem, faço a checagem. Ver se não esquecem bolsas, mochilas, coisas assim. Puxei o freio, abri a porta dianteira e olhei para os assentos, esperando vê-la se levantar. Mas o ônibus estava vazio. Não havia ninguém. Nem na primeira fila, nem na segunda, nem na terceira. Levantei e percorri o corredor devagar, esperando encontrá-la agachada ou escondida. Nada. Nenhuma bolsa, nenhum casaco e nenhum vestígio. As janelas eram pequenas e altas, impossíveis de sair. E fora que as janelas de emergência precisariam ser quebradas para alguém escapar. Todas estavam intactas. Eu revisei o ônibus 2 ou 3 vezes além do necessário. Olhei sob os bancos, sobre eles e entre os assentos. Nada. O ônibus estava tão vazio quanto se nunca tivesse sido ocupado. Olhei para a porta aberta. 2 guardas conversavam e fumavam mais adiante. Ninguém desceu naquele momento. Ninguém sequer se aproximou enquanto eu estacionava. Saí do ônibus e perguntei casualmente a um dos guardas. O senhor viu descer uma moça de blusa clara e cabelo comprido agora há pouco?
O guarda pensou e olhou em volta. Não, amigo. Ninguém subiu ou desceu além de você. Dá outra olhada lá dentro. Agradeci e voltei para confirmar mais uma vez. Claro, não havia ninguém. Apaguei as luzes, fechei as portas e percebi que o ônibus parecia normal novamente. Sem frio estranho. Sem aquela sensação de alguém atrás de mim. Aquilo me tirou o sono. Contei tudo à minha esposa e ficamos tentando entender o que aconteceu. Relembrei mentalmente cada parada, cada passageiro e cada pagamento. Tentei lembrar o momento exato em que a garota entrou no ônibus e não consegui. E não, o ônibus não tinha porta traseira. Não havia forma dela ter entrado sem que eu visse. Era como se em algum ponto do trajeto ela simplesmente já estivesse lá. No dia seguinte, no terminal, contei a história a alguns colegas. Eles se entreolharam e um disse: "Ah, então você viu." Eu não era o primeiro, pois outro motorista tinha vivido algo parecido. Alguns dizem que era alguém que morreu em um acidente há anos. Outros que ela pega qualquer ônibus que esteja muito tarde e muito vazio. Ninguém sabe. Eu também não sei o que era nem quem era. Só posso afirmar uma coisa. Naquela noite, no meu ônibus, existiu uma passageira que eu nunca vi subir e nunca vi descer. Ela estava sentada atrás de mim, respirando na minha nuca até chegarmos ao terminal, onde desapareceu sem deixar uma migalha de pão. Meu nome é Gabriela e sou motorista de coletivo em uma rota urbana bastante movimentada aqui na Argentina. Trabalho há um bom tempo atrás do volante e sempre pensei que se alguém dirige com cuidado, pode evitar a maioria dos acidentes. Mas o que aconteceu comigo há alguns meses me fez questionar muitas coisas. Tudo começou com um sonho. Naquela noite, eu vinha de uma jornada pesada. Cheguei em casa cansada, jantei algo leve e fui dormir como sempre. Não tinha acontecido nada fora do comum no meu dia, nada que me deixasse especialmente nervosa. Ainda assim, naquela noite tive um dos pesadelos mais vívidos da minha vida. Sonhei que eu estava dirigindo meu ônibus em plena hora da luta. Gente apertada, conversas, brigas e o barulho do sinal de descida, tudo igual ao cotidiano. No sonho, eu seguia em uma reta que conheço bem, indo em direção ao centro quando de repente uma sombra cruzava na frente do coletivo. Eu não conseguia ver direito o que era, mas interpretei como se fosse um muro e virei o volante para evitar o impacto. No sonho, eu sentia claramente a colisão. O ônibus se chocava contra um poste do lado direito com um som terrível. Eu, sem cinto, era lançada para frente. Senti o para-brisa quebrando na minha cara e depois um impacto no asfalto. Foi tão real que acordei gritando e tocando meu corpo inteiro. Eu estava suando, com o coração acelerado e a garganta seca. Olhei o relógio e eram cerca de 4 da manhã. Fiquei sentada na cama um tempo, tentando me acalmar, porque foi de verdade o pior pesadelo que já tive. E digo que voltar a dormir depois de experimentar a minha própria morte não foi nada fácil. Minha namorada perguntou o que eu tinha. Fiquei até com vergonha de contar, mas contei, e ela me ajudou a me tranquilizar. Passei o resto da madrugada meio acordada, com a imagem do poste e do para-brisa presa na cabeça. Repetia para mim mesma que era só um sonho, que coisas assim acontecem, e que a mente cria histórias absurdas às vezes. Mas o medo não sumia, e com motivo. No dia seguinte me preparei para trabalhar como sempre. No caminho até o pátio onde estacionamos os ônibus, eu ainda tinha um nó no estômago. Não era tanto por pensar na morte em si, que tinha sido tão real no sonho, mas pela sensação de ser jogada para fora do para-brisa. Porque tem algo que preciso admitir, e não me orgulho disso.
Eu quase nunca usava o cinto de segurança. Sim, eu sei. Muitos motoristas fazem isso. Dizemos que incomoda e que atrapalha. Eu era assim. O cinto ficava lá pendurado a maior parte do tempo. Mas naquele dia, pela primeira vez em muito tempo, subi no ônibus, ajustei o banco, revisei os espelhos e antes de ligar a chave, o sonho voltou inteiro à minha mente. Sem pensar muito, eu coloquei o cinto e comecei a minha rota. Amanhã foi normal, trânsito intenso e gente com pressa. Aos poucos fui deixando o medo de lado. Na hora do almoço, por volta da 1 da tarde, já quase tinha esquecido, mas quando voltei a subir no coletivo, continuei usando o cinto. Chegou o fim da tarde e às 6 a rota fica caótica, pois todo mundo quer voltar para casa. A avenida principal sempre fica cheia igual um formigueiro. Fora isso, tem carros entrando sem olhar, motos e pedestres atravessando fora da faixa. Aquela tarde não era diferente. Eu seguia concentrada, com o ônibus quase lotado. Tinha gente em pé no corredor, crianças cansadas e senhoras com sacolas de compras. Eu avançava devagar, freando o tempo todo e cuidando para não encostar em ninguém. Até que surgiu uma reta livre e acelerei um pouco. Não muito, talvez uns 20 ou 30 por hora. Tudo aconteceu em segundos. À direita, no canto da calçada, havia uma senhora com uma criança segurada pela mão, esperando o semáforo de pedestres. Eu a vi de relance, como vejo todos os dias. De repente, a criança soltou a mão dela e correu para a rua, direto para meu caminho. O sinal estava verde para mim e eu não estava preparada para frear. Agora tinha um menino bem na minha frente e agi só pelo instinto. Pisei no freio com força e virei o volante para a esquerda para não atropelá-lo. Senti o peso do ônibus se deslocando. Os passageiros se seguraram como podiam e evitei o menino, graças a Deus. Ele passou pelo canto do para-brisa e, de tão perto, senti o ar me faltar. Porém, a manobra brusca tirou o ônibus da trajetória, me jogando para o lado direito contra o poste. O impacto foi forte. Ouvi o barulho de metal e plástico quebrando na frente. O ônibus estremeceu como se um gigante o tivesse empurrado. Meu corpo foi lançado para frente, direto contra o volante. Se eu não estivesse usando o cinto, sei que meu corpo teria seguido o caminho do sonho, para-brisa, asfalto e sabe-se lá o que mais. Mas o cinto me puxou de volta. Minha cabeça ainda bateu no volante, um impacto que me deixou atordoada por vários minutos, mas ali parei. Não atravessei o para-brisa e, graças a Deus, não fui parar no chão. Os passageiros gritaram, mas o ônibus parou. Ninguém ficou gravemente ferido. Alguns arranhões, um ou outro hematoma por causa do tranco, mas nada sério. O menino estava de pé chorando, mas inteiro, abraçado novamente à mãe que o segurava como se nunca mais fosse soltar. A parte frontal do ônibus ficou danificada, mas não destruída. Eu permaneci ali, encostada no volante, com o cinto pressionando meu peito. Sentia dor na testa e na sobrancelha onde bati, mas podia mover as mãos e as pernas. Estava viva. Atordoada, mas viva. Chegaram os policiais, ambulâncias e tudo o que o protocolo exige. Me examinaram e disseram que tive uma contusão leve e precisava de repouso. Mesmo assim, enquanto limpavam o corte na minha testa e colocavam um curativo, eu só conseguia pensar em uma coisa. Eu já tinha vivido aquilo no sonho. Quando pude voltar ao trabalho 1 semana depois, meus colegas fizeram até uma comemoração simples para mim. Contei o que aconteceu e confessei o sonho que tive na noite anterior. Alguns disseram que foi coincidência, que a mente interpreta o que vê depois. Outros disseram que o sonho me deixou mais alerta. Pode ser, mas existe algo que eu tenho tão claro quanto o golpe que senti. Se eu não tivesse sonhado que voaria pelo para-brisa, eu não teria colocado o cinto naquele dia. E se não tivesse colocado,
talvez eu não estivesse aqui contando essa história. Desde então, não subo no ônibus sem me prender ao cinto. Às vezes os pesadelos não vêm para assustar, vêm para avisar. Tenho plena certeza de que aquele sonho não previu minha morte. Ele me mostrou como ela aconteceria se eu continuasse com aquele mau hábito. Me desculpem, mas desta vez vou dar poucos detalhes sobre o relato que vou compartilhar. Isso porque é um fato que ocorreu dentro da minha família e, por respeito a ela, não vou mencionar nossos nomes nem a localização exata onde aconteceu. Contando também o fato de que se trata de algo extremamente triste e trágico. Então, a única coisa que direi é que isso ocorreu no pequeno sítio onde vivo, localizado no Rio Grande do Sul. Acontece que em dezembro de 2022, meu irmão trafegava pela estrada rural que conecta nossa casa com uma via principal e infelizmente sofreu um acidente. Com ele estava meu sobrinho de 5 anos de idade, que acabou ficando com a pior parte do incidente. Já não havia nada que pudesse ser feito por ele e tristemente perdeu a vida ali mesmo, no local dos fatos. Com o passar do tempo, meu irmão conseguiu se recuperar de seus ferimentos e recebeu alta do hospital. Mas, sem medo de errar, posso dizer que, embora já tenha passado um período considerável, ele ainda carrega feridas na alma. É algo com o qual ele trabalha diariamente, tentando aprender a conviver. Pois bem, após esse breve contexto, gostaria de entrar diretamente na parte sobrenatural desta história. Algumas semanas atrás, em relação à data desta viagem, eu estava caminhando por essa estrada solitária, com o objetivo de chegar até a via principal e lá pegar o transporte que me levaria ao trabalho. Era aproximadamente 5:30 da manhã quando um veículo parou ao meu lado. Para minha surpresa, era uma viatura policial de um conhecido da igreja. O policial abaixou o vidro, me cumprimentou e depois perguntou se eu queria uma carona. Isso iria me poupar pelo menos 20 minutos de caminhada, então aceitei. Entrei na viatura e ele seguiu o caminho. Foi então que começamos uma conversa agradável, e ele começou a me contar que conhecia bem o meu sítio, pois em mais de uma ocasião teve de atender a um chamado naquela região. O mesmo chamado de sempre. O mesmo chamado? E então ele compartilhou o seguinte testemunho. Disse que frequentemente os serviços de emergência recebiam o relato de que justamente naquela estrada havia uma criança sozinha, aparentemente desorientada, perdida e andando pela via. Ao ouvir isso, eu imediatamente soube para onde a conversa estava indo, porque ele começou a mencionar as características físicas relatadas. Falou do cabelo da criança, a roupa que usava e não havia dúvida, correspondiam 100% às do meu sobrinho. Ao ouvir as palavras do policial, não pude evitar sentir tristeza. Porém, junto com isso, um arrepio fortíssimo percorreu o meu corpo inteiro, ao imaginar a alma do meu sobrinho vagando sozinha e desorientada por aquela estrada deserta. Eu não contei nada a ele, ocultei essa informação e apenas continuei conversando. O policial me disse que, inclusive, naquele exato momento, ele estava ali atendendo novamente o mesmo chamado, do qual tinha certeza que não encontraria nada como nas outras vezes. Entretanto, não poderia simplesmente ignorar o pedido. Após alguns minutos, finalmente chegamos até a via principal e eu me despedi, agradecendo novamente pelo gesto. Passei o resto do dia normalmente no trabalho, mas sem conseguir tirar da cabeça o testemunho do policial. Assim que pude, e acreditem, foi difícil, compartilhei com minha família o que ele havia me dito. Todos ficaram extremamente surpresos ao me ouvir. Depois de conversarmos, todos concordamos em algo, em tomar uma atitude que havíamos adiado. Diferente de outras famílias, nós não havíamos colocado nenhuma cruz para homenagear a memória do meu sobrinho, como costuma ser feito nos locais onde esses acidentes acontecem.
E se vocês estão se perguntando o porquê, peço que sejam empáticos conosco e considerem o seguinte. Nós passamos por essa estrada com frequência e ter ali um monumento lembrando constantemente o acidente seria algo que nos faria reviver tudo repetidamente. Porém, depois de ouvir o relato do nosso colega, pensamos que talvez fosse necessário para que o menino pudesse encontrar a luz. Assim, o mais rápido possível, colocamos uma cruz exatamente no ponto onde ocorreu o acidente. Hoje, flores e alguns brinquedos dele permanecem ali. Confesso a vocês que eu sempre tive uma inclinação mais cética em relação a fenômenos desse tipo. Porém, depois de conhecer o depoimento do policial, acredito que não me resta mais dúvida de que o mundo espiritual existe e às vezes se manifesta diante de nós. O que eu gostaria de pensar é que após essa atitude, depois de colocarmos aquele pequeno monumento, a alma do meu sobrinho pôde finalmente descansar. Digo isso porque o policial me disse que deixaram de receber aquele mesmo chamado. Olá, meus queridos inscritos. Bom, desejo a todos uma ótima semana. E se estão gostando dos relatos, deixem um like para fortalecer o canal. Também comente de onde vocês estão nos ouvindo. Então agora continuamos. Nas noites em que finalmente o trabalho me deixava ir, eu costumava pegar o caminho mais longo para casa, só para sentir meus ombros relaxarem um pouco. Quem trabalha em hospital sabe o quanto aqueles turnos drenam a vida da gente. No final, você anda por aí com as pernas exaustas e o corpo movido apenas com um pingo de energia. Meu jeito de aliviar isso era simples: dirigir por estradas vazias perto da água. Às vezes sozinho, às vezes com meu melhor amigo, conversando sobre qualquer coisa que não fosse trabalho. A gente sentava perto da costa, olhava o céu e deixava o som das ondas desfazer os nós que o dia havia criado. Mas recentemente, uma dessas viagens mudou completamente o modo como eu encaro dirigir tarde da noite. Eu deveria ter saído do trabalho por volta das 23, mas uma emergência puxou outra, e quando meu substituto chegou, já era quase 2 da manhã. Saí para um vento gelado que fazia o estacionamento parecer abandonado. Folhas corriam pelo asfalto como se estivessem sendo perseguidas, e um colega que tinha chegado mais cedo me avisou enquanto eu batia o ponto. Ei, não pega a principal hoje. Vai pela estrada velha da costa. A estrada velha era mais demorada, mas acompanhava falésias e florestas, protegendo contra o vento forte. Eu nem pensei a respeito, estava cansado demais para lutar com um volante por 40 minutos. Logo a floresta me engoliu. Os faróis criavam um túnel estreito entre as árvores, e o vento empurrava o carro de vez em quando. Não forte, só o suficiente para me lembrar que eu estava completamente sozinho ali. Coloquei um podcast para me manter alerta, mas minha mente insistia em imaginar minha cama quente. De repente, a estrada desceu até um pequeno assentamento costeiro que tinha quase nada. Uma lojinha velha, alguns restaurantes fechados e um posto caindo aos pedaços que sempre cheirava a maresia e ferrugem. Não esperava ver ninguém acordado, então a caminhonete parada ao lado das bombas chamou minha atenção. A silhueta dentro não ficou clara, mas só de saber que alguém estava ali, àquela hora, me trouxe um leve alívio. Talvez porque fez o vazio da estrada parecer menos absoluto. Depois dali, vinha um dos meus lugares favoritos, um recuo com vista para uma praia pedregosa. Já tinha parado ali dezenas de vezes em noites melhores. Eu sentia o cansaço puxando meu foco para baixo, então decidi parar por alguns minutos, respirar ar gelado e acordar um pouco. O estacionamento estava completamente vazio. Abaixei o vidro, saí para ver o mar, mas a ventania atacou meus olhos.
Então voltei para o carro, liguei o aquecedor e deixei o som das ondas preencher a escuridão. Foi bom. Parecia que eu finalmente tinha um momento só meu. No meio do descanso, outro par de faróis entrou no estacionamento. Outra caminhonete. Manteve distância e desligou o motor. No instante em que os faróis se apagaram, a escuridão ficou doida. Estranhamente senti um desconforto, o que era esquisito. Aquele lugar sempre recebia gente. Porém, algo naquela hora, no vento, no silêncio, fez o espaço entre os dois veículos parecer menor do que realmente era. Decidi que ia terminar meu cigarro e seguir para casa. Por alguns minutos, só havia o som das ondas de novo. Então ouvi um ruído como de pedra cedendo sob peso. Olhei pela janela. Nada. Meus olhos e minha mente estavam cansados. Então culpei o podcast de crime que estava ouvindo e deixei para lá. Pressionei levemente o freio e a luz vermelha iluminou atrás do carro. Algo se mexeu no reflexo. Como a cabeça da gente é, na hora virei para olhar, mas as sombras engoliram tudo. Quase ri de nervoso. Quase. Antes de engatar a ré, olhei o retrovisor lateral de novo e ali estava uma forma agachada, encostada na lateral do meu carro. Estava perto o suficiente para eu ver um ombro e o contorno de um capuz. Por um segundo esqueci como respirar. A pessoa estava curvada para a porta do motorista e meu corpo reagiu antes da minha mente. Quase quebrei o acelerador arrancando de ré, com os pneus patinando na brita. Quando engatei a marcha para frente, os faróis passaram por ele. Era um homem adulto, de roupas escuras, correndo na direção da outra caminhonete. Não esperei para ver se ele chegou lá. Voltei para a estrada costeira com o coração martelando no peito. Fiquei olhando o retrovisor sem parar, torcendo para ter entendido errado. Mas um minuto depois, faróis surgiram na estrada atrás de mim. Acelerei mais. O problema daquela estrada é que quase não tem saídas, só quilômetros e quilômetros entre falésias e árvores. Se ele quisesse me alcançar, não havia muitos lugares para eu sumir. Ao fazer uma curva, as árvores bloquearam minha visão por um instante. Uma estradinha de terra surgiu à esquerda, um acesso de manutenção que eu só tinha visto uma vez antes. Nem pensei. Virei, subi a ladeira e apaguei os faróis assim que achei que estava longe o bastante. A escuridão me engoliu e as árvores se fecharam ao redor. Só consegui ouvir o vento e minha respiração que chegava a doer o peito. Esperei 10, 20, 30 minutos e nada. Nenhum motor. Nenhum farol. Nada. O medo começou a escorrer para fora, deixando o corpo naquele estado vazio que vem depois de um susto muito grande. Quando finalmente consegui me mover, liguei o carro sem acender além do mínimo de luz. A estrada era tão estreita que precisei de várias manobras lentas para virar. Quando cheguei à estrada principal, parei por um instante. A estrada estava vazia para ambos os lados. O resto da viagem pareceu 2 vezes mais longo, mais silencioso. Um jipe passou no sentido contrário, depois uma viatura. Fora isso, a costa inteira parecia abandonada. Quando cheguei em casa, só queria trancar o carro, fechar a porta e esquecer daquela noite. Nunca mais voltei àquela praia depois do escuro. Sinceramente, tenho pavor daquele lugar agora e, com certeza, nunca mais volto lá de novo. Obrigado pela atenção de quem me ouviu. Isso aconteceu perto do Natal no ano passado, acho que entre o Natal e o Ano Novo. Eu estava de volta à minha cidade natal, passando as férias do inverno da faculdade, mas ainda tinha contas para pagar, então, quando não estava ocupado com a família, eu fazia entregas no Uber Eats. Estava nevando naquela noite, mas não o suficiente para deixar as estradas perigosas. E isso fazia com que a maioria das pessoas não quisesse sair para buscar comida.
Então, noites assim eram ótimas para ganhar um bom dinheiro. As entregas estavam indo bem até umas 10 da noite. Depois disso ficou mais lento, mas ainda recebendo pedidos constantes. Um deles era como qualquer outro, mas uns 20 minutos de viagem a mais do que o normal. Minha cidade natal é pequena, mas espalhada, então muitas casas ficam isoladas, perto das áreas de floresta. Mas quando cheguei ao local da entrega, fiquei meio inseguro. As instruções me levaram para fora da estrada principal, por uma estradinha de terra dentro da floresta. Segui até chegar a um ponto onde parecia existir uma entrada de garagem levando para dentro do mato, mas estava totalmente coberta de neve. Ninguém havia limpado nada, e eu não conseguia ver luzes do lado de fora, muito menos dentro da mata. Fiquei no carro e liguei para o cliente, achando que poderia haver algum erro no endereço. Ele atendeu na hora. Parecia ter uns 30 e poucos anos, fumante pesado pela voz rouca e profunda. Eu disse que estava no ponto marcado no mapa, mas não conseguia ver nenhuma garagem aberta, casa ou qualquer coisa. O cara falou que provavelmente estava só coberta pela neve. Ele disse isso como se fosse algo óbvio. Respondi dizendo que talvez eu estivesse vendo onde a garagem deveria estar, mas que eu não iria dirigir meu carro por ali. Aí ele respondeu com um tom sarcástico, dizendo que era justamente por isso que tinha pedido o delivery, e que se eu não fosse entregar, então qual era o sentido? Eu não concordei totalmente, e achei uma resposta bem idiota, mas na hora eu acabei cedendo e disse que tudo bem. Não queria que ele cancelasse o pedido ou me desse uma avaliação negativa, especialmente depois de ter dirigido até lá. Hoje sei, depois de verificar as regras, que se eu não consigo acessar o local da entrega, isso é problema do cliente, não meu. Mas naquele momento, eu não tinha certeza. Assim que desliguei, saí do carro, peguei o pedido, tranquei o veículo e comecei a caminhar pela neve. Não era muito funda, mas por ser uma estrada de floresta e sem manutenção, meu carro teria dificuldade e poderia atolar. Além disso, era difícil ver onde era o caminho. Tentei seguir o que parecia ser uma área sem árvores, mas sem luz nenhuma ao redor eu realmente não fazia ideia de onde estava indo. Ficava olhando para trás, vendo o carro se afastar cada vez mais. Era a única noção de distância que eu tinha, já que à frente estava tudo muito escuro. Impossível distinguir o que havia adiante. Parecia apenas floresta infinita. De repente ouvi um som à minha esquerda. Foi um ruído igual ao de uma bota pisando na neve, mas distante, quase fora do alcance da audição. Olhei para o lado e até tentei acender a lanterna do celular, mas ela não iluminou absolutamente nada. Não vi nada, não ouvi mais nada. Então continuei andando. O frio começou a ficar insuportável e a escuridão sem fim me fez repensar tudo. Eu imaginei que naquele ponto já deveria ter visto alguma casa ou alguma indicação clara de que estava no caminho certo. Parei por um instante e tive um momento de clareza. Aquilo tudo era estranho demais. Olhei ao redor e percebi só naquele momento o pensamento que deveria ter vindo antes. Talvez não houvesse casa nenhuma ali. Talvez aquilo fosse algum tipo de armadilha para me atrair até ali. Pensar nisso, parado no meio da floresta escura, foi apavorante. Peguei o celular e decidi que se o cliente não atendesse ou tentasse me convencer a continuar andando, eu iria embora e cancelaria a entrega. Apertei o botão de ligar e coloquei o telefone no ouvido. O toque chamou 2 vezes quando percebi algo pelo canto do olho. Virei a cabeça e vi uma luz no meio da floresta, bem distante. Logo depois, a luz se apagou e meio segundo depois a ligação caiu. Eu não pensei em mais nada, simplesmente comecei a correr de volta pelo caminho que vim. A neve esmagando sob meus pés abafava qualquer som que pudesse vir de trás de mim. Talvez isso tenha deixado a situação ainda mais aterrorizante, pois eu não fazia ideia do que podia estar acontecendo a poucos metros atrás de mim. Corri até o carro
e antes mesmo de chegar perto da porta, percebi que algo estava errado. O carro estava inclinado para um lado. Olhei para o pneu e estava murcho. Ele tinha cortado o pneu. Entrei no carro assim mesmo e dei partida. Saí dirigindo mesmo com o pneu destruído só para sair dali. Liguei para a polícia enquanto dirigia de volta à estrada principal, mas além de algumas perguntas, eles não fizeram muita coisa. Pareciam nem levar muito a sério. Para mim, está claro, o cara estava me atraindo para dentro da floresta. Aquele desgraçado ainda chegou a cortar o pneu do meu carro, provavelmente para me impedir de fugir. Eu não faço ideia do que encontraria se tivesse continuado a caminhar naquela escuridão. E também não faço ideia do que teria acontecido comigo.